Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez a mesma coisa com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Podem sentar um pouquinho. Existe uma vocação fundamental, uma vocação primordial em todos os seres humanos, antes mesmo da vocação específica. Sacerdote, freira, matrimônio, leigo consagrado e assim por diante. São vocações específicas. Antes destas vocações específicas, existe uma vocação que a Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, definiu como vocação universal à santidade. Isto é, antes de descobrirmos especificamente qual é a nossa vocação dentro de um chamado, nós somos chamados por Deus à santidade. E a santidade, todos nós somos chamados a viver a santidade. De forma radical.
com a radicalidade do Evangelho, com a radicalidade de Jesus. Como se canta aquela música? Ou santo ou nada. Nesse caso não tem nada. Ou é santo ou é santo. Não tem outra. Ou santo ou santo. É a vocação de todos nós. Nós somos chamados. E chamados a viver esta vocação em Jesus. Em Jesus. É Jesus o santificador. É Jesus que nos doa, aquele que pode fazer santo, que nos oferece o Espírito Santo, junto com o Pai, para que nós sejamos santos. Eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Depois diz lá no versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos e age por meio de todos e permanece em todos. Então, esta realidade é também uma iniciativa de Deus. Deus que assume-nos e vem até nós. Aí a gente aprende, né, ou compreende esta realidade que Jesus descreve no Evangelho. Capítulo 6. Nós estamos iniciando o capítulo 6. Nós vamos até o 22º domingo meditando sobre o capítulo 6 do Evangelho de João. Mas nós temos um prelúdio. Vai usar a palavra difícil agora, hein? Prelúdio. Nós temos um texto quase que nos introduz à realidade do texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Eu estou dizendo da primeira leitura. Vamos ver se vocês ouviram direito. Quantos pães na primeira leitura? 20. Para quantas pessoas? Para 100 pessoas. 20 pães para 100 pessoas é muito ou é pouco? Pouco para quem não tem fé. Igual o servo do profeta Eliseu. Mas o suficiente para aquele que acredita em Deus. Distribua 20 pães que todo mundo vai comer e ainda vai sobrar, diz o profeta Eliseu. E assim acontece. E aí a gente olha para o Evangelho. Veja, no refrão do Salmo nos ajuda a compreender. Nós cantamos no refrão do Salmo: saciai os vossos filhos, ó Senhor. Bom, aí a gente chegou já no Evangelho. Interessante duas coisas. A pergunta de Jesus. Jesus observa a multidão. Vamos olhar esse texto em sintonia com o Evangelho de Marcos que nós ouvimos domingo passado. Jesus se compadeceu da multidão porque a multidão estava como que ovelha sem pastor. Este compadecimento, esse sentir compaixão de Jesus, ele vai muito mais além daquilo que se descreve no texto do Evangelho. Aí nós ouvimos o texto do Evangelho de João. Uma grande multidão se aproxima de Jesus. Jesus está ensinando com catequeses. Jesus está mostrando muitas coisas do reino de Deus. Nós continuaremos ouvindo durante a semana sobre as parábolas do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Jesus está ensinando muitas coisas, muitas lições para os seus discípulos. E ele vê a multidão que se aproxima dele, sedenta da palavra e sedenta de algo a mais, não só da palavra, mas de uma realidade ainda mais profunda. Jesus está percebendo essa multidão. E aí ele faz uma pergunta a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? E a resposta, a segunda coisa interessante, a resposta, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um.
Aí aparece um menino aqui, com 5 pães. Ainda diz no diminutivo, né? 5 pãezinhos. Esses 5 pãezinhos nos fazem entender que era criança, não era gente grande, não. Era menino pequeno. Lanchinho lá que a mãe dele fez para ele. Eu fico observando este gesto. Se fosse você, no lugar desse menino, você teria coragem de oferecer os seus pãezinhos para alimentar essa multidão? Mesmo correndo o risco de ficar sem. Porque se era um lanchinho, vai oferecer 5 pãezinhos para uma multidão. O texto ainda descreve 5.000 homens que foram alimentados depois da multiplicação. Mas Jesus pede, aquele menino oferece simplesmente. É curioso que o menino não tem nome, né? Perguntar qual era o nome do menino do Evangelho. Não tem nome, não parece o nome dele. João não dá esse detalhe, ele deixa esse detalhe escondido. Porque esse menino pode ser eu, pode ser você. Esse menino pode ser qualquer um de nós. Se nós tivermos a mesma coragem que teve aquele menino, de oferecer tudo. Ele ofereceu tudo que ele tinha. Até por indicação de André. André, o irmão de Simão Pedro, disse ao Senhor: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus manda sentar. Sentou as pessoas lá. Rezou, abençoou o pão, abençoou os peixes e mandou distribuir. Todo mundo comeu. Alguns até dizem, isso é o milagre da partilha. A gente até ouviu no texto de comentário inicial essa referência, milagre da partilha. Me perdoem, mas é mais do que o milagre da partilha. É milagre sim, mas não da partilha. Milagre da multiplicação. Por que eu digo que é milagre da multiplicação? Depois que todo mundo se alimentou, comeram à vontade. Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Quantos cestos de pedaços recolheram? Quantos? 12 cestos de pedaços que sobraram. Acho que isso não é uma partilha. Isso é um milagre. E esse milagre aponta para uma realidade importante, que sem a qual nós não podemos nem sequer pensar em vocação. Eu disse da vocação universal à santidade, mas sem este outro milagre, que este milagre aqui está apontando, não tem condição da gente pensar em vocação. Esse milagre da multiplicação dos pães está apontando para o milagre da Eucaristia. O Senhor está dizendo que Ele será o alimento que vai alimentar para salvar, não só para fortalecer fisicamente, mas para salvar. Acompanhe atentamente a leitura nos próximos domingos. Você verá o Senhor dizer exatamente isso. Então está apontando, é um milagre da multiplicação dos pães, que foi alimentou uma multidão, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Você vai ouvir isso depois, mais adiante. O milagre da multiplicação, mas que está apontando para o milagre da Eucaristia. É o Senhor mesmo que será o alimento. E para consumir este alimento, tem que ser corajoso. Tem que ser firme. Tem que ser forte. Porque se não for forte, se não for firme, não se alimenta disso, não. Você vai ouvir depois o que os outros vão dizer. Isso é muito duro para nós. Nós não podemos suportar isso. Acompanhe os próximos domingos, você vai ver. Estou anunciando já antecipadamente o que vai vivenciar nos próximos domingos. Mas para se alimentar deste pão, este aqui não é pão para qualquer um, não. É pão para gente boa. É pão para gente grande. Vamos dizer assim, né? É pão para gente grande.
Quem está preparado para levar a bordoada terá coragem de comer deste pão. Quem não está preparado para levar a bordoada, é aí que cai, né? Se não tem força, leva a bordoada e desaba rapidinho. Então a gente precisa, e é importante, e aí repito, sem o milagre desta mesa, não teremos vocações. Nem vocação à santidade, porque é Ele que faz santos, e nem vocação específica, porque é também Ele que chama, e é também por Ele, para Ele, que nós respondemos sim, com generosidade. Decidimos entregar a nossa vida inteiramente nas mãos dEle, para que Ele faça simplesmente da nossa vida o que Ele quiser. E Ele nos dá a certeza de que nos alimentando com o seu corpo e com o seu sangue, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, nós teremos força para seguir os passos dele e fazer a mesma coisa que ele fez. Isso é sério, né? Isso é exigente. Mas é só um pouquinho, porque não é nem tudo que eu gostaria de falar. Vou deixar para falar nos próximos domingos. Um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente precisa abrir o coração, abrir a mente para compreender, com o auxílio da graça de Deus, esse mistério. Repito, a multiplicação dos pães aponta para o mistério da Eucaristia, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos faz santos, que nos faz ter desejos do céu, que nos faz buscá-lo sempre com mais fervor e com perseverança. Não desistirmos nunca de nos aproximar dele e buscá-lo com todas as forças do nosso coração, para fortalecer a nossa caminhada, fortalecer o nosso discipulado. Que possamos tomar consciência desse mistério e perceber com um olhar atento a presença do Senhor entre nós, que se dá em alimento, que se entrega no sacrifício do altar por amor de cada um de nós, para tornar-nos cada vez mais próximos de Deus e seguindo os seus mandamentos. Sejamos perseverantes no seguimento de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.